Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Discipulando Vidas e como tem sido agradável, edificante nossos encontros. Temos aí estudado a história da igreja. Semana passada nós trabalhamos os sacramentos do batismo e da Santa Ceia e hoje eu quero trazer um bate-papo com você sobre um ponto que as pessoas têm muita dúvida em relação à igreja. A diferença entre doutrinas e costumes. Eu vou falar um pouquinho da diferença e logo após vou falar sobre os costumes da igreja metodista. E num próximo encontro eu volto para falar sobre as nossas doutrinas, tá ok? Então vamos lá. Algumas pessoas fazem uma grande confusão, achando que algumas questões ligado a roupas, ligado a uso ou não de maquiagem, tamanho do cabelo, se pode ir em algum lugar, se não pode ir, isso é doutrina da igreja. Só que doutrina não é isso. Isso nós chamamos de costumes. Então, por exemplo, qual roupa que um cristão deve usar, né? Então, essa é uma discussão no campo dos costumes, no campo da cultura. Depende do ponto de vista, né, de cada um. Depende do lugar, da cultura que a pessoa se encontra. Então, muitas igrejas, especialmente as pentecostais e neopentecostais, entendem que isso é doutrina. E para nós, protestantes de uma linhagem mais histórica, igrejas históricas pensam de forma diferente, classifica essa questão de roupa, de cabelo e outras coisas mais como costumes. Bem, o que seria então uma doutrina? Nós não vamos aprofundar agora no campo da doutrina, vai ser no próximo encontro. Doutrina seria doutrina da salvação, né? Doutrina do Espírito Santo, doutrina do senhorio de Cristo, da justificação pela fé, né? Então isso são doutrinas da igreja. A questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Então são doutrinas que a igreja vai trabalhar aí, né? Diferentemente do que nós chamamos de costumes e que está ligado muito nessa questão de comportamento, ok? Então vamos lá. Então algumas igrejas acabam dizendo, a igreja metodista não tem doutrina, mas o que eles entendem é que nós não temos costumes. A gente ouve muito isso, né? A igreja metodista não tem costumes. Bem, nós temos costumes, porém diferentes do que eles entendem lá nas suas denominações. Bem, então quero fazer aqui agora um esclarecimento. Como que a igreja metodista tem como entendimento os seus costumes? Tem um documento que está presente nos nossos cânones da igreja, que está lá a questão das regras gerais. As regras gerais é um código de conduta cristã que nós metodistas entendemos, né, que é necessário para que nós possamos estar o quê? No caminho da salvação e da santidade. No caminho, né? Realmente um caminho agradável a Deus. Daí tem 3 princípios que nós metodistas seguimos ou devemos seguir, né? De forma bem rígida. Vamos lá. Primeiro ponto. Não praticar o mal. Então, nas regras gerais da igreja, a primeira questão é não praticar o mal. Bem, eu não faço o mal para ninguém, né? Beleza? Não. Existe o segundo princípio. Zelosamente
praticar o bem. Ela não faça o mal, mas também não faz o bem. Então, ou seja, não praticar o mal seria o primeiro princípio, a primeira regra. E a segunda regra seria zelosamente praticar o bem. Então, com todas as suas forças, né, seu entendimento, buscar sempre a prática do bem. E o terceiro ponto, atender às ordenanças de Deus. Todas as ordenanças de Deus. Então, se cumprirmos isso, nós vamos estar, né, dentro dos costumes metodistas. Mas aí perguntado, né, mas os metodistas, então, como é que eles são? Como é que eles agem? Como é que eles atuam na sociedade? Como eles vivem na sociedade? E aí vem, então, uma afirmação que diz assim: os metodistas devem ser reconhecidos como pessoas de vida regrada. Olha que interessante isso. Os metodistas devem ser vistos como pessoas de vida regrada. Bem, aí tem aí uma sequência desse ensinamento. Fala assim: os metodistas são... dois pontos. Então, se alguém te perguntar, o que são os metodistas? Os metodistas são... dois pontos. Primeira coisa, moderados nos divertimentos. É interessante isso porque nós vivemos uma radicalidade, especialmente no meio evangélico, né, no meio aí religioso. Ora você tem grupos muito liberais e ora grupos muito radicais. Então são extremos para todo lado. Nós estamos falando de vida regrada, aqui tem uma palavra fundamental: moderação, moderados nos divertimentos. Então nós podemos ir no cinema? Lógico que podemos ir. Tem filmes e filmes. Nós podemos jogar futebol, né? Muitas igrejas entendem que, entre aspas, né, na sua doutrina, a pessoa não pode ir no cinema, não pode jogar bola, não pode ir em lugar nenhum, né? Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Então, aqui diz que nós podemos nos divertir, mas com moderação, porque nós metodistas temos o costume de uma vida regrada. Então você pode se divertir, né? Porque a alegria pertence a Deus, mas sabendo que existe o critério desta moderação, ok? Bem, atrelado a essa moderação vem um outro ponto dos costumes metodistas: modestos no trajar. Então, algumas igrejas, né, algumas denominações, especialmente aquelas pentecostais e neopentecostais, elas trabalham muito essa questão do traje, né? Então, especialmente pegando no pé das mulheres, né? Que as mulheres devem andar com certo tipo de roupas, os homens também, todos internados, né? Então, de terno, né? Aquela coisa toda. Bem, o que nós estamos querendo dizer, modesto no trajar, que ninguém precisa, né? Andar com roupa, né? Lá no pé, mas também não precisa também andar com roupas, né, indecentes. Eu volto a dizer, é vida regrada, é vida equilibrada, é vida moderada. Então, é você saber se vestir, saber se portar conforme o ambiente. Eu sempre uso o seguinte critério: ninguém vai à praia de terno e ninguém vai de sunga ou calção num fórum, né, jurídico. Então, a gente tem que saber se portar nos ambientes, tem que ter realmente essa modéstia do trajar, ok? Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é abstemos do álcool como bebida. Mas aqui não está a questão de um costume simplesmente moral, mas o abster-se do álcool tem um fundo social. Nós estudamos lá atrás, na época de Wesley, no século XVIII, a sociedade estava ali, né, grande parte dela destruída pela questão do alcoolismo
que é uma doença. As pessoas deixaram de plantar alimentos para cultivar, né, ali os produtos que faziam as bebidas. Então aí começou a faltar alimento para as mesas das pessoas. Então a abstenção não é simplesmente uma questão moral. Abster-se é uma questão de você ir contra, protestar contra alguma coisa que está fazendo mal para a sociedade. E aqui poderia ser outras coisas, como nos dias de hoje, por exemplo, você dizer, eu não vou comprar madeira de locais que desmatam a Amazônia. É uma forma de você combater o desmatamento, né? Ou você comprar um produto que polui os rios. Então você não vai fazer isso. Então você vai se abster daquele produto ou daquela marca e assim por diante. Então é nesse conceito que está a abstenção do álcool como bebida. Não só por uma questão que devemos evitar, né? Por exemplo, nos dias de hoje, o alcoolismo está muito ligado a acidente de trânsito, né? Então é um mal social atrelado à questão da direção. Algumas situações também, o alcoolismo está ligado à agressividade dos pais, né, do esposo para com a esposa e assim por diante. Então, tem que ter muito equilíbrio, não é só dizer, né, o crente não bebe, não é isso. Tem muito mais situações que temos que refletir por trás dessa palavra, abstemos do álcool como bebida. Um quarto ponto, observadores do dia do Senhor, especialmente dedicado ao culto público, ao cultivo espiritual, pelo estudo da Bíblia e ao descanso físico. Então, trabalhar é ótimo, é bênção, sim, né? Todos nós precisamos trabalhar, mas há necessidade de descanso. Os cristãos antigos até mesmo os evangélicos, algumas décadas atrás, eram mais rigorosos, né, quanto a isso. Então, o domingo não se podia trabalhar, né, o dia do Senhor. Só que mudou muito a sociedade, entendemos que todos os dias é o dia do Senhor. O que está aqui ressaltando não é questão de ser domingo, ser sábado, não é essa a discussão. Está se discutindo a necessidade de termos um momento de descanso, de cultivo espiritual, de poder cultuar a Deus, de poder servir a Deus, trabalhar para o Senhor, né? Estar com a família, que seja um dia diferenciado. Então, nesse sentido, o princípio é esse. Então, todos os dias são abençoados por Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias são abençoados. O que nós queremos chamar a sua atenção da necessidade que temos de separar um dia para louvar e agradecer a Deus, servir ao Senhor e descanso. Todos nós precisamos descansar. Um outro ponto é observadores dos preceitos da igreja, dos meios de graça que ela oferece, participando aí, né, dos ofícios divinos e da ceia do Senhor. Então, é muito importante a gente estar participando dos cultos, participando da comunhão da ceia, estar em comunhão com a igreja, né? É muito importante nosso costume de congregar, né? É extremamente importante e necessário esse ato de congregar, de estar junto ao corpo de Cristo. E um outro ponto é praticante do jejum e da oração individual em família. Nós precisamos, como metodistas, cultivar esse hábito. Os metodistas mais antigos tinham o costume de toda sexta-feira estarem jejuando. Dando sequência, então, aos nossos costumes, aqui dentro do nós chamamos de regras gerais, está honestos em negócios. Então, os metodistas são honestos em negócios. É o nosso costume. O nosso costume é ser honesto em tudo. É buscar a honestidade, né, como um princípio para as nossas vidas. Então, na hora de você fazer um negócio, fazer uma compra, fazer uma venda,
nós não podemos somente visar o lucro, nós temos que nos manter íntegros, né, em toda e qualquer negociação que viermos estar fazendo, sempre sendo verdadeiros, né, sempre transparentes, e porque esse é o nosso costume. Um outro ponto é fraternais nas relações uns com os outros. E aí tem um ponto seguido que eu quero comentar os dois juntos. Tolerantes e respeitadores das ideias e opiniões alheias. Isso aqui é de extrema necessidade nos dias de hoje, especialmente neste momento que nós estamos vivendo, né, de polarização, tanto política, religiosa, familiar. A gente tem visto uma sociedade dividida. E aqui os metodistas têm muito a ensinar para a nossa sociedade. Existe uma questão que eu gosto muito na igreja, é pense e deixe pensar. Então tem que dar liberdade da pessoa estar ali expondo o seu ponto de vista, respeitando o seu ponto de vista, como também o outro tem que respeitar aquilo que eu entendo como uma alternativa mais correta. Então, essa tolerância, respeito, tolerância, é uma coisa que tem que estar enraizado em nós. Tem que estar dentro do nosso coração, da nossa mente, esse pensamento, respeitando realmente as ideias e opiniões alheias. Se assim não fizer, vai resultar em quê? Divisão. Então você vê aí quantas igrejas nascendo, né? Se dizem que é obra do Espírito Santo, mas a gente vai ver no fundo, é briga, é divisão, por falta dessa tolerância, por falta, né, dessa harmonia, desse respeito, dessa relação fraternal uns com os outros. Está faltando essa relação fraternal. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão mais agressivas, não querem ceder, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista, e aonde então que a gente vê uma sociedade dividida, e a Bíblia ensina que reino dividido ele cai, né? Ele não vai para frente. Então nós precisamos estar ressaltando isso hoje. Fraternais nas relações uns com os outros, e tolerantes, respeitadores das ideias e opiniões alheias. Então esse também faz parte do nosso pacote de costume metodista. Nada a ver com essa questão, né, que nós vemos aí as pessoas falando em algumas igrejas, né, em relação aos costumes, só na questão de roupa, só na questão de maquiagem, de cabelo. É na nossa ação. Os costumes estão ligados às nossas atitudes. E relembrando aqui que nós estamos falando dentro de um pensamento, né, cristão, que busca o quê? A moderação, o equilíbrio, uma vida regrada. Esse é o nosso pensamento metodista. Também tem um item chama praticante de boas obras. Nós metodistas devemos ser reconhecidos como praticante de boas obras. Pastor, mas as obras não salvam. Mas as obras são frutos da fé. São frutos de uma vida com Deus. Quanto mais você procura Deus, quanto mais você diz que ama a Deus, você deve voltar os seus olhos para amar o seu irmão e a sua irmã amar o seu próximo. Então, nós somos o quê? Praticantes de boas obras. Por isso, uma das marcas do metodista é o trabalho social. É o trabalho social com as crianças. Nós temos inúmeros projetos nas igrejas locais, nas regiões, a nível nacional. Um projeto bem bacana que nós temos hoje é o Sombra de Água Fresca, que trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco. Nós temos um trabalho histórico em relação ao direito das mulheres, dos povos indígenas, dos quilombolas, combate ao racismo. Nós temos um trabalho junto aos imigrantes. Então, nós entendemos que enquanto metodistas, nós devemos ser operosos, dedicados à obra do Senhor, né? Ajudar aquele que precisa,
se colocar ao lado daqueles que sofrem, ok? E aí, dando sequência, benfeitores dos necessitados. Quantas pessoas necessitadas? E a igreja não pode fechar os olhos em relação a isso. Então isso deve ser o quê? Uma prática nossa. Ajudar as pessoas nas suas necessidades, nas suas limitações. Ajudar as pessoas e não ficar julgando. Não ficar fazendo julgamentos. Ah, por que ela está naquela condição? Mas é estender as mãos e ajudar as pessoas em nome de Cristo. E aí vem a segunda parte, né, dessa área aí, né, praticando as boas obras, benfeitores necessitados, defensores dos oprimidos. Como eu disse aqui, né, a igreja tem se colocado do lado dos povos indígenas, a questão do combate ao racismo, que hoje, né, está aí muito em evidência. Cada dia nós temos visto, né, sinais e mais sinais claros que ainda existe muito racismo e muito próximo de nós, né? E é uma coisa assim que qualquer tipo de preconceito fere, vai de encontro ao que Jesus ensinou, que é amar o nosso irmão como a nós mesmos. E um ponto importante aqui também é promotores da instrução secular e religiosa. Então a igreja, desde seu nascimento, nós aprendemos isso na história da igreja, que nós temos uma vocação para a educação, tanto para ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como também para ensinar a educação secular, que seria aí, né, promover a educação secular, sabendo que uma pessoa tendo um princípio cristão, né, e um princípio de uma boa educação, vai gerar uma sociedade, vai gerar indivíduos muito mais qualificados, muito mais respeitadores, mais tolerantes, não só pelo conhecimento, né, secular, mas pelo conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. E por fim, os metodistas são operosos na obra da evangelização. Então nós vimos na história da igreja um ardor muito grande dos missionários, dos leigos e leigas que fizeram da sua vida uma missão a serviço de Deus, aonde eles estavam, faziam das suas casas uma igreja, faziam das suas vidas realmente uma oportunidade de testemunhar do Evangelho de Jesus. Este ardor missionário nós precisamos estar resgatando em meio ao nosso meio metodista, em meio à nossa igreja metodista, haja vista tantas necessidades que nós temos hoje na nossa sociedade. Então nós precisamos trabalhar todos esses itens que aqui nós conversamos, trazer esses itens para a nossa vivência, sermos pessoas equilibradas, moderadas, vida regrada, e temos o costume de realmente sermos reconhecidos como pessoas operosas na obra social, na obra da evangelização, pessoas honestas nos negócios, pessoas, né, que têm o desejo de congregar com os irmãos, estarem juntos em oração e adoração, sermos uma igreja relevante para o mundo que nós estamos aí vivendo. Então eu deixo para vocês hoje esses ensinamentos, e no próximo encontro eu vou entrar especificamente na parte doutrinária, ok? Que Deus assim abençoe a você. Pode tirar dúvidas pelas redes sociais, pode deixar aí a sua pergunta, as suas dúvidas,